Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem foram esses três jovens, é o que vamos ver agora. O texto para referência se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3, do versículo 8 ao 30. Sadraque, Mesaque e Abednego eram três jovens judeus que foram recrutados por Nabucodonosor. Eles foram levados para a Babilônia por volta do ano 605 a.C., na mesma época que o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. Nas escrituras não há uma referência detalhada quanto à origem do trio ou uma abordagem específica de cada jovem. Todas as 14 vezes em que foram citados, sempre são referidos juntos. Segundo a Bíblia, Deus deu sabedoria e inteligência a Sadraque, Mesaque e Abednego para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Juntos ajudaram Daniel a solucionar o misterioso sonho do rei Nabucodonosor. Com a capacidade dada por Deus, os três jovens e Daniel foram instruídos durante 3 anos a mando do rei da Babilônia. Ao fim do treinamento, Nabucodonosor descobriu que Sadraque, Mesaque e Abednego eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Apesar de administrarem a província da Babilônia e prestarem serviço a um rei estrangeiro, os três jovens não negaram a Deus em nenhum momento, nem quando foram condenados à fornalha ardente por não adorarem a estátua de ouro feita pelo rei babilônico. Daniel, Ananias, Misael e Azarias recebem novos nomes. Depois de Nabucodonosor ter invadido Judá, chegando a fazer do rei Joaquim seu súdito, como está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 1, o rei babilônico ordenou Aspenaz, chefe dos oficiais, que recrutasse alguns israelitas da família real e da nobreza para que trabalhassem no palácio. A mando do rei, Aspenaz recrutou os jovens judeus e deu-lhes novos nomes babilônicos. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego, como está escrito em Daniel, capítulo 1, versículo 7. Além da mudança dos seus nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego aprenderam a língua e a literatura dos babilônicos. A alimentação também fez parte da adequação à nova cultura. O próprio rei Nabucodonosor designou uma porção diária de vinho e comida para os jovens. Apesar do tratamento de alto padrão, a comida real era impura para os judeus, pois era dedicada a outros deuses. Daniel então negociou com Aspenaz para que pudessem comer apenas legumes e vegetais. Apesar da dieta vegetariana, os 4 judeus tinham a aparência mais saudável que os outros jovens do palácio. Sadraque, Mesaque e Abednego e a fornalha ardente. Apesar do aparente conforto, o ambiente do palácio sempre era hostil aos judeus e imprevisível devido ao temperamento do rei. Em vários momentos, a fé desses jovens foi colocada à prova. A mais emblemática, certamente, foi o livramento na fornalha ardente. Nabucodonosor ergueu uma imagem de ouro de 27 metros de altura na planície de Dura, na província da Babilônia. Na inauguração, foram convidados todas as autoridades do seu reino. Como parte da cerimônia, o rei Nabucodonosor decretou a ordem que todos os presentes deveriam colocar o rosto em terra e adorar a imagem construída ao soar da trombeta. Junto com a ordem foi dado um alerta. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. No ato da cerimônia, em que foi ordenado que houvesse um momento de adoração, os jovens judeus não se curvaram e foram denunciados por alguns astrólogos que estavam presentes no evento. Diante de um rei furioso, Sadraque, Mesaque e Abednego dão uma confissão de fé impactante. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel, capítulo 3, o versículo 16 ao 18.
Tal confissão inflamou a ira do rei, que mandou lançá-los na fornalha ardente com calor 7 vezes mais intenso do que o normal para aquele tipo de punição. A fornalha estava tão quente que os soldados que lançaram os jovens no fogo morreram devido ao calor. Milagrosamente, Sadraque, Mesaque e Abednego caminhavam no meio das chamas. Além deste milagre, outro fato alarmou Nabucodonosor. Havia um quarto homem na fornalha. O rei descreveu a aparência deste quarto indivíduo como filho dos deuses. Vale lembrar que o termo filho dos deuses é uma referência que o rei tinha em relação à sua cultura e religião. Quem era o quarto homem? O próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele é o verbo que estava desde o início e nada é impossível para ele. Aliada a esta visão, muitas pessoas também associam a profecia declarada pelo profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2, sobre o Salvador a este milagre, que diz assim: quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Aleluia, glória a Deus. Esta é a mensagem do vídeo de hoje. Que possamos seguir o exemplo desses 3 jovens, que não negaram a sua fé no Senhor Deus, no eu sou, no Senhor Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, como está escrito no Evangelho de João, eu sou. No capítulo 1 do Evangelho de João, ele também menciona, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então, ele já estava no princípio, desde a criação do mundo. Ele é Deus, na verdade. Ele é o Senhor Jesus Salvador. Somente através dele que há salvação. E assim como eles não negaram a fé, né, diante de todas aquelas autoridades ali, o rei decretou, deu uma ordem. Se vocês não adorarem a estátua que eu ergui, vocês serão lançados na fornalha em chamas ardentes. Ali, em chamas. Mas eles não negaram, não se prostraram. E eles mesmos mencionaram, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, mas se não quiser, amém por isso, né? Porque podem matar o nosso corpo carnal, mas o espírito, a nossa alma, vai para o nosso Deus, né? Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas também é mencionado que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Em Mateus 6,33, né, declara também ali o evangelista, né, Mateus, ele declara que devemos buscar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Devemos buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Não devemos negar a nossa fé, não devemos negociar a nossa fé. Não devemos comer comidas sacrificadas a ídolos, como também foi mencionado aqui. Eles não se misturaram com os manjares do rei, como está no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Nós não devemos nos misturar com os manjares desse mundo tenebroso onde jaz o maligno. Devemos seguir o nosso Salvador, o nosso Jesus, que merece toda a nossa honra, a adoração é para ele. Esses deuses feitos por mãos humanas, é o próprio demônio que se esconde atrás desses ídolos. Porque como o Salmos 115 vai relatar, que esses ídolos têm boca, mas não fala, têm olhos, mas eles não enxergam, eles não veem, têm mãos, mas não apalpam, eles são travados, precisam de pessoas para que eles sejam carregados, né? Porque as pessoas, desde o início, como foi lá na época de Moisés, né? Que Moisés foi receber as tábuas dos 10 mandamentos, né? Deixou o povo ao cuidado do seu irmão Arão, e quando ele retornou,
viu as pessoas se contaminando, se prostituindo, fizeram um bezerro de ouro, né? Porque eles querem, as pessoas, desde sempre quer algo para palpar. Eles não creem no Deus que é invisível. Porque hoje vivemos por fé. Nós sentimos o vento. É como sentir o vento. Nós não vemos a Deus, mas o sentimos, porque no momento que recebemos a Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele entra e ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós o sentimos. Nós vivemos por fé. Como está escrito lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje as pessoas querem algo para palpar, querem algo, né, ali na frente delas, não querem algo invisível, que elas não enxergam, porque as pessoas acham que, né, elas fazendo as coisas de errado, né, o homem, né, a pessoa, não vê, mas Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, né, tá em todos os lugares, vê tudo, né? Ele tá vendo o que estamos fazendo. E nós vamos ser cobrados quando chegarmos diante dele. Porque o juízo chegará. Seremos julgados diante do tribunal de Cristo. Então devemos que tomar muito cuidado de não negarmos, de não negociarmos a nossa fé. Mesaque, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não negaram a fé. Eles ficaram firmes. E é assim que devemos fazer o mesmo, ficar firmes, firmados na rocha eterna que é Cristo Jesus. Se você que estiver me assistindo pela primeira vez, esse vídeo pela primeira vez, se você saiu do caminho de Cristo, se reconcilie com ele, ele está prestes a voltar. Estamos num mundo onde jaz o maligno, o mundo não tem nada a nos oferecer, como está escrito em Romanos 6:23. O salário do pecado, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. E para chegarmos a Deus novamente é através do Senhor Jesus Cristo. E como fazemos isso? Recebendo a Ele como o único e suficiente Salvador, através de uma oração. Reconhecendo que somos pecadores. Reconhecemos que dependemos dele para tudo em nossas vidas. Pede para que ele entre em seu coração, faça uma morada eterna, fala para ele escrever o seu nome no livro da vida e assim você passará a viver uma vida plena com ele. Porque com Jesus é difícil, mas sem ele é pior ainda viver neste mundo caótico. Não devemos nos misturar com este mundo, não devemos nos contaminar. Nós somos separados. Sabe o que quer dizer santo? Santo significa separado. Né? Devemos se separar do mundo. Devemos seguir a Cristo. Jesus. Somente Ele merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. Se arrependa dos seus pecados. Não há salvação sem arrependimento e confissão de pecados. Em Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, e quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós não vivemos na prática, mas se pecarmos, como está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, se pecarmos, temos Jesus como nosso advogado. É confessar aquele pecado, né? Porque a gente pode pecar com o olhar, com o nosso pensamento, no apalpar, né? Mas quando há arrependimento genuíno em nosso coração, Jesus nos perdoa, ele é o nosso advogado. É confessar e deixar,
e levantar novamente. E se levantar, e se erguer e caminhar em frente. Maior é o que está em nós, que é Cristo Jesus, do que aquele que está no mundo. E é isso, gente. Essa é a mensagem, que possamos nos manter firmes nesses dias tão difíceis, como Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram a sua fé por nada. Eles tiveram fé, eles creram no Deus que tudo pode, no Deus do impossível. Mas se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele é soberano, ele muda de ideia e nós não podemos questionar os seus desígnios. Porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Muitas das vezes, nós o questionamos, mas por que isso, Deus, está ocorrendo na minha vida? Por que esse deserto? Por que esse vale? É provação. É como aconteceu no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram testados. E Deus nos testa todos os dias. É no nosso trabalho, é na nossa casa, pedindo muita sabedoria. Sabedoria que vem do alto, de Deus. Temos que pedir muita sabedoria nesses dias tão difíceis e conturbados que estamos passando. Mas Deus é a nossa rocha. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Como diz o salmista. Amém? Fiquem com essa mensagem. Que sigamos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Se você ainda não recebeu a Cristo, gostaria de fazer uma oração e que você repita essa oração comigo para se entregar totalmente a Deus, a Jesus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estou diante de Ti. Sei, Pai, que sou pecador, sou pecadora. Tenha misericórdia de mim, Pai. Perdoa os meus pecados. Eu não sou, meu Deus, digno de estar na Tua presença. Sou digno, meu Deus, de desatar-lhe a sandália dos Teus pés, mas pela Tua misericórdia fui alcançado, meu Pai. Aqui estou diante de Ti, que o Senhor me perdoa, Pai. Escreva meu nome no livro da vida. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você recebeu a Cristo. E agora, é o Espírito Santo que irá te convencer aquilo que você está fazendo certo ou errado. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Gostaria de fazer uma oração por vocês agora, tá bom? Encerrando esse vídeo. Mas que sigamos o exemplo desses 3 jovens. Que não negociemos a nossa fé. Que possamos nos manter firmado na rocha eterna que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, por esse privilégio de estar na Tua presença, te louvando, te honrando, te buscando, Pai. Melhor lugar não há do que na Tua presença, Pai. Abençoe cada inscrito do canal, seus familiares, assim como a minha vida também, aqueles que se inscreveram recentemente, que o Senhor os abençoe, Pai. Livra-nos de todo mal, de toda perseguição do maligno, Pai. O mundo jaz o maligno, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, como diz a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Pai, das nossas crianças, que toda ideologia do inferno contra a vida das nossas crianças que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Pai querido, estamos aí na reta final das eleições, no final do mês. Tenha misericórdia, Pai. O Senhor é que coloca reis e tira reis, como está escrito no livro do profeta Daniel.
mas sabemos que tudo está debaixo do teu controle. O Senhor tem o mundo na palma das tuas mãos. É o Senhor que permite muitas situações para que o povo se arrependa dos seus pecados e retorne para ti. O povo, meu Deus, não só da nossa nação, mas como do mundo todo, viraram as costas para ti. E se hoje estamos passando por esse momento tão turbulento, meu Deus, na nossa nação, é porque as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Não somente aqueles que estão nas trevas, mas pessoas que se dizem cristãs e que estão, meu Deus, servindo a dois senhores. E o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Tenha misericórdia dessas vidas, que elas possam reconhecer que somente o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor, Pai. Nas tuas mãos entregamos nossas vidas, nossas petições, Pai, nossos afazeres. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, dar o like, que no momento que vocês dão like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube, para que mais pessoas visualizem este conteúdo e venham fazer parte do corpo de Cristo. As pessoas precisam saber. Me ajudem na evangelização. As pessoas precisam saber que somente através de Cristo Jesus há salvação. Amém? Não deixe de comentar. O comentário é muito importante, o que vocês acharam desse vídeo. E compartilhe nas redes sociais com amigos, parentes, conhecidos. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.